Secretário, o senhor me ouve? Sim, Bruna, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A dificuldade que eu estou em deslocamento, mas agora vai. Agora vai, não tem problema. Obrigada, viu, secretário, por nos Disponha atender. sempre. Disponha sempre. Tava falando aqui exatamente na dificuldade que ainda resta para localizar essa outra pessoa, né? Quem é essa pessoa que está desaparecida, secretário? Nós não temos a informação, é um empregado funcionário da Cevale, um terceirizado que estava trabalhando ali. É lamentável porque se trata de uma superestrutura, são 3 silos, Bruna, onde tem escombros, onde tem ali muito produto, como milho, por exemplo, né? E mesmo com cães farejadores e toda a estrutura de bombeiros, há uma dificuldade de acessar o ponto em que essa pessoa não localizada, essa pessoa que está desaparecida, possa ser encontrada. Nós estamos, nesse momento, em deslocamento do próprio governador em exercício Darcy Piana, o nosso comando da Segurança Pública, nosso comando também do Corpo de Bombeiros, todos nós levando um abraço solidário e nos colocando à disposição lá, junto com o competente time da Cevale, para encontrar essa pessoa desaparecida e minimamente nos solidarizarmos, né, com esse terrível tragédia para famílias, 8 vítimas, a dificuldade, a gente não esperava por isso. A gente sabe que o padrão, Bruno, o padrão tecnológico de segurança da Cevale é elevado, mesmo porque tinha passado lá atrás por um incêndio num dos abatedouros. Para quem não sabe, ali é um complexo agroindustrial grande, são 3 silos, fábrica de ração, o grande abatedor de frango, que abate aí centenas de milhares de frangos por dia, um grande abatedouro de peixes também, que emprega ali só em peixes mais de 1.200 pessoas todos os dias, e ali onde está sendo concluída a construção de uma super fábrica esmagadora de soja. Então, a dificuldade de encontrar natural pelos escombros que essa explosão provocou. Secretário, eu queria que o senhor nos ajudasse aqui a entender a estrutura, as condições desses silos. O senhor pode me corrigir se eu estiver errada, mas pelo que eu li, são túneis ali, mais ou menos, né? Uma espécie de um túnel, e esses grãos são colocados ali para retirada de umidade. Como é que é a estrutura? Qual que é a condição? Eles passam por manutenção anual, semestral, enfim, periódica? Elas passam por manutenção e acompanhamento diário, existem. Bruno, é o seguinte, nós estamos em colheita de milho nesse momento, uma safra grande, a segunda safra, há uma intensa vai e vem de caminhões, descarrega-se no que se chama ali uma moega, que é um buraco onde descarrega o caminhão. Esse produto vai por esteiras, né, onde ele recebe calor de uma fonte térmica, geralmente produzida a partir de queima de lenha, para tirar o excesso de umidade e para ir para essa estrutura chamada silo-armazém, onde fica acondicionado para o tempo que for preciso. Provavelmente a causa não conhecida ainda dessa explosão, dentro de um silo desse, levanta muita poeira junto com o ar, e isso é passível de explosão, mas existem dezenas de sensores, dezenas de equipamentos que ajudam a detectar isso. Provavelmente ou alguma manutenção corretiva ou algum atrito possa, ou mesmo alguma questão elétrica possa ter provocado, obviamente que será objeto de uma investigação profunda por parte da estrutura do Estado, mas também por perícia, para corrigir eventuais defeitos. São silos, existem milhares e milhares no Brasil, eles são seguros, né? Eles têm todo o aparato de comunicação o tempo todo com sensores, mas a gente, o difícil é entender por que de repente há uma explosão. Dentro dos silos que se guarda grão, eventualmente se produzem gases, mas se produz muita poeira, e essa poeira em suspensão, junto com o ar, pode ter, por uma fonte de atrito, provocado essa explosão. E o governo do Paraná enviou, né, secretário, algumas aeronaves, equipes também especializadas para ajudar nos trabalhos. Como é que esses trabalhos estão sendo feitos, além da busca pelo desaparecido? Desde ontem, logo após a explosão, por volta das 17 horas, nós estamos lá com a equipe mobilizada do nosso comando dos bombeiros de Palotina, de Toledo, de Cascavel, a estrutura de saúde à disposição, todo um aparato aí que tem algum comando, tá?
Acho que o nosso próprio comandante do Bombeiro do Estado do Paraná, Coronel Vasco, e agora o próprio governador do Estado, né, que está em exercício, está indo para o chão, obviamente não para trabalhar no chão de fábrica, mas para dar um abraço solidário, né, e colocar ainda mais reforço. O importante nesse momento é ser solidário às vítimas, às famílias, né, buscar por essa pessoa desaparecida e, na sequência, obviamente, tratar das coisas materiais aí que algum dia se resolve, investigando profundamente a eventual causa desse terrível acidente, dessa tragédia que aconteceu lá em Palotina, que por hora vitimou 8 pessoas. Obrigada, viu, secretário? A gente conversou ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, que está em deslocamento agora, então também não vou tomar muito tempo do senhor, não. Obrigada. Olha lá, tá vendo? Já caiu até a ligação, porque, de fato, o secretário está em deslocamento. E a gente acabou... Sobre os possíveis usos e as consequências, porque apenas dizer que a droga causa dependência ou que a droga mata não faz com que eles não usem. Muito pelo contrário, eles veem os amigos usando e falam, eles não então eu posso usar também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado de não demonizar dessa maneira a substância, porque senão os adolescentes podem ir atrás e descobrirem que não se tornam dependentes tão rapidamente assim. Né? Então, acho que é fundamental essa educação sobre drogas para que a gente possa garantir que os nossos jovens não se tornem dependentes. E quando essa educação deve começar dentro de casa, Maria Angélica? Qual que é o momento de você, dos pais aqui que nos acompanham, dos avós, de orientar criança ainda, ou ali no comecinho da pré-adolescência? Em qual momento você chama um jovem ali, uma criança, um adolescente para conversar, para orientar e para falar sobre drogas? Bom, primeiro, Bruna, é que quando nós nascemos, a gente aprende a partir da observação também, né? Então, desde muito cedo, o núcleo familiar ele já pode servir de exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, de dizer, oba, sextou, então vamos tomar cerveja, ou estou estressado, vou tomar um remédio. Né? Esse tipo de coisa já está afetando a educação da criança ou do adolescente. É óbvio que o tempo todo a gente vai tentar demonstrar, né, bons exemplos para evitar que as crianças normalizem o consumo de substâncias e também, a partir dos 10, 12 anos, é um momento já importante de você começar a falar sobre diferentes coisas, né? Desde como se proteger para que ninguém toque o corpo de uma criança, como também não tomar nada que um estranho ofereça. Então, a partir dessas questões básicas, a gente pode começar a entrar em assuntos um pouco mais complexos, porque a gente sabe que ainda hoje existe propaganda, por exemplo, de cerveja na televisão. Por mais que tenha um horário restrito, as pessoas têm acesso. A gente já poderia não ter esse tipo de propaganda para que a gente não tivesse um apelo da população nesse consumo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a própria mídia traz esse tipo de conteúdo, né? E aí, às vezes, mais cedo, a gente tem que começar esse tipo de conversa com as crianças e adolescentes. Mas é fundamental sempre lidar como algo que muitas pessoas fazem, mas que pode ser retardado. Quanto mais tarde uma pessoa fizer uso de qualquer substância, melhor para ela. Principalmente entre crianças e adolescentes. Né? O nosso sistema nervoso central, ele está em formação até os nossos 24, 25 anos. Então, qualquer coisa que nós ingerimos e que tenha um mecanismo de ação no sistema nervoso central pode impactar a nossa saúde e saúde mental. Quando a gente fala desses festivais de música, eu citei aqui Rock in Rio, Lollapalooza, acho que são os maiores, o The Town que vai ter agora também aqui em São Paulo, e nessas políticas de prevenção a drogas dentro desse festival, especialmente com essas pessoas, muitas vezes, viu, Maria Angélica, eu já vi isso,
às vezes quando saio, você vê, ou meninas, meninos, enfim, pessoas jovens ali sentados, às vezes, sabe, completamente desnorteados, e ali ou com um copo na mão, o pessoal vai parar no ambulatório ali, ou da balada, da festa, mal sem saber quem é, e muitas vezes desacompanhado, porque nem todo mundo é amigo, né? Para ficar ali, para segurar a mão. Então, essas, infelizmente, são cenas comuns em festivais, assim, de música. Então, na tua opinião, o Brasil está avançado quando o assunto é festival em ter esse cuidado com uma pessoa que usa droga, que às vezes passa ali por uma situação de emergência fora de casa, fora da rua, em comparação com os outros países? Porque eu sei que Estados Unidos e Europa, essas tendas funcionam muito, os jovens procuram. Aqui no Brasil é algo que ainda está começando só, né? Olha, Bruna, é muito importante o que você está dizendo, porque o que nós temos aqui no Brasil é que festivais menores, festivais menos conhecidos, têm tido muito mais cuidado e atenção com as pessoas que usam drogas, no sentido de terem tendas, com informação, com redutores de danos, com acolhimento, com testagem de substâncias, do que os grandes festivais. E eu vou te contar o porquê. Muitas vezes, os grandes festivais, como eles são muito visados ou têm grandes patrocínios, existe um receio muito grande de dizerem que tem esse tipo de estratégia, porque muitos festivais não têm interesse em aceitar ou mesmo divulgar que existe consumo de substâncias psicoativas em seus festivais. Então, por esse receio, que nada mais é, né, que um próprio preconceito da sociedade, porque a gente sabe, né, que as pessoas consomem drogas em festas, festivais e onde elas quiserem, né, sendo lícitas ou ilícitas. Então, é fundamental que esses grandes festivais invistam nessas iniciativas justamente para evitar o que você disse, de diversas pessoas sentadas na calçada, né, mesmo adolescentes ou jovens adultas sendo assediadas, né? Então, é fundamental que tenha justamente para evitar essas ocorrências. Porque esperar chegar até a emergência tem um caminho longo que poderia ter sido evitado se houvesse trabalho de redução de danos em contextos de festivais, nos grandes festivais. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com a psicóloga Maria Angélica Comis. Comis ou Comis? Comis. Comis, desculpa, Maria Angélica Comis, aqui com a gente ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu? Até uma próxima e bom dia para você. Eu que agradeço. Um grande abraço.